O céu nublado da manhã parecia prometer chuva enquanto o carro da família Soares fazia o último trecho da estrada de terra. A poeira se levantava sob os pneus enquanto a casa isolada finalmente surgia no horizonte. Era uma construção antiga, mais sólida, com uma varanda ampla e um telhado de madeira que parecia ter visto décadas de tempestades. Paulo, ao volante, lançou um sorriso para sua esposa, Laura, no banco do passageiro. Lá está ela, amor. Nosso novo começo. Laura respondeu com um sorriso cansado. Os últimos meses em São Paulo haviam sido difíceis, dívidas, pressões no trabalho e o caos urbano os empurraram para essa decisão. Agora, em um canto remoto do interior, eles buscavam paz. Clara, a adolescente de 16 anos, estava nos fundos do carro, ocupada no celular, enquanto Mateus, de 9, olhava pela janela com o cachorro Rex ao seu lado. Parece uma casa de filme de terror, murmurou Clara, sem tirar os olhos do celular. Ou de aventura. Mateus rebateu, animado, enquanto acariciava Rex, que abanava o rabo. Quando o carro parou, a família desceu para explorar. O cheiro de terra molhada e árvores preenchia o ar. Não demorou muito para que uma figura surgisse na varanda, um homem magro e curvado, de chapéu de palha e botas gastas. Era seu Amadeu, o caseiro da propriedade. Bem-vindos à sua nova casa, disse ele com um sorriso largo, mas que não alcançava os olhos. Parece que vocês trouxeram sorte. A chuva não deu as caras ainda. Paulo e Laura agradeceram, e logo Amadeu começou a mostrar os arredores. A casa tinha um terreno vasto, cercado por uma floresta que parecia se fechar como uma muralha verde. Mateus logo correu com Rex para explorar o quintal, enquanto Clara permanecia no degrau da varanda, ainda agarrada ao celular. E aquela trilha ali? Perguntou Paulo, apontando para uma entrada sombreada na floresta. Seu Amadeu hesitou, sua expressão ficando séria. Ah, aquilo leva ao velho cemitério de animais. Já faz muito tempo que ninguém o usa. Melhor não mexer por lá. O comentário despertou a curiosidade de Paulo, mas ele deixou o assunto de lado. O dia passou entre desempacotar caixas e limpar os cômodos empoeirados. A casa tinha personalidade, com móveis antigos e o piso de madeira rangendo sob os passos. Quando a noite chegou, a família se reuniu na sala, enquanto Mateus jogava com Rex. Foi então que tudo mudou. Na manhã seguinte, enquanto Mateus brincava no quintal com Rex, Clara, que agora tinha o dever de levar o lixo até a estrada, pediu a ajuda do irmão. Relutante, ele foi, levando Rex junto. Paulo e Laura, ocupados em montar os móveis, nem perceberam que as crianças estavam longe demais. O grito veio como um raio. Clara correu de volta para casa, com o rosto pálido e os olhos arregalados. Pai! É o Rex! Quando Paulo chegou ao portão, viu Mateus chorando ao lado do corpo do cachorro. Um carro havia passado pela estrada e atingido Rex. O motorista, agora apenas um vulto distante, nem sequer parou. O sangue do animal tingia a terra, e o lamento de Mateus partia o coração de qualquer um. Ele era meu melhor amigo! Gritou Mateus entre lágrimas. Laura correu para abraçar o filho, enquanto Paulo olhava para o corpo imóvel do cachorro. A morte era uma parte inevitável da vida, mas ninguém estava preparado para lidar com ela naquele momento. Foi então que seu Amadeu apareceu, como se surgisse das sombras. Eu sinto muito por isso. Esse lugar, às vezes, parece que tem sua própria vontade, disse, olhando para o corpo de Rex. Depois de um longo silêncio, ele acrescentou que talvez haja uma maneira de ajudar o garoto. Os olhos de Paulo brilharam com uma ponta de esperança. Como assim? Amadeu hesitou antes de continuar. O cemitério de animais na floresta. Não é um lugar comum. Dizem que o solo ali é especial. Pode trazer paz ao espírito de um animal. Laura franziu a testa, desconfiada. Isso soa como uma lenda. Talvez seja, respondeu Amadeu com um tom enigmático.
mas se fosse o meu cachorro, eu tentaria. Paulo olhou para Mateus, que ainda chorava inconsolável. Ele sabia que, mesmo se fosse apenas uma lenda, poderia dar algum conforto ao filho. Ao entardecer, a família, liderada por Amadeu, seguiu pela trilha que levava ao cemitério. A floresta parecia mais densa e opressiva a cada passo, com o canto dos pássaros dando lugar a um silêncio inquietante. O vento sussurrava entre as árvores, como vozes distantes. Quando chegaram ao local, Mateus segurava um pano cobrindo o corpo de Rex. O cemitério era um espaço cercado por pedras toscas, com lápides improvisadas e símbolos gravados em troncos de árvores. A terra parecia estranhamente escura, quase preta, e um odor metálico pairava no ar. É aqui, disse Amadeu, apontando para um canto do terreno. Paulo começou a cavar, enquanto Mateus observava com olhos vermelhos de tanto chorar. Depois de colocar Rex no buraco e cobri-lo com terra, todos ficaram em silêncio. Não houve palavras de despedida. Apenas a sensação de que algo não estava certo. Quando voltaram para casa, o silêncio continuava, pesado e inquietante. Laura parecia incomodada, mas não disse nada. Mateus foi dormir cedo, ainda soluçando de vez em quando. Paulo e Laura conversaram baixinho sobre o que tinham feito. Clara, por outro lado, não parava de olhar pela janela para a floresta. E foi então, no meio da noite, que Mateus acordou com o som de patas no chão de madeira. O relógio na cozinha marcava 3 da manhã quando Laura acordou com um som peculiar. Era um arranhar insistente, um som que parecia vir do chão de madeira do corredor. Ela pensou que estava sonhando, mas ao ouvir novamente, sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Paulo? Chamou, mas seu marido dormia profundamente ao seu lado. Levantou-se cautelosamente, os pés descalços encontrando o frio do chão. Conforme se aproximava da porta, o arranhar cessou. O corredor estava escuro, iluminado apenas pela luz fraca da lua que entrava pelas janelas. E então ela ouviu um latido, rouco e gutural. Rex? Sussurrou, sem acreditar. No final do corredor, algo saiu das sombras. Rex. Ele estava lá, parado, mas diferente. Sua pelagem estava opaca, como se coberta por poeira, e os olhos não eram os mesmos. Em vez do brilho amoroso que Laura conhecia, agora havia algo vazio, como um abismo. Rex encarou por alguns segundos antes de desaparecer pela escada, os passos de suas patas ecoando na madeira. Laura ficou paralisada, incapaz de decidir se devia seguir o animal ou acordar Paulo. Na manhã seguinte, Mateus foi o primeiro a ver Rex no quintal. Ele gritou de alegria, correndo para abraçá-lo. Ele voltou. Rex voltou. Paulo e Laura saíram rapidamente de casa, alarmados. O cachorro estava lá, mas algo estava errado. Ele parecia mais magro, sua postura era tensa, quase predatória, e seus movimentos eram desconcertantes. Quando Mateus tentou acariciá-lo, Rex rosnou, um som baixo e ameaçador que fez até Paulo dar um passo para trás. Talvez ele ainda esteja assustado, sugeriu Laura, tentando esconder o desconforto. Clara, no entanto, ficou parada na varanda, observando-o à distância. Ela apertou o casaco contra o corpo, sentindo um frio estranho, apesar do sol brilhante. Isso não é o Rex, murmurou para si mesma. Nas noites seguintes, os eventos bizarros começaram a se intensificar. Clara acordou no meio da madrugada com o som de uivos, mas não eram uivos comuns. Eram prolongados, guturais, quase humanos. Ela olhou pela janela e viu Rex parado perto da floresta, encarando a casa. A luz da lua iluminava seus olhos, que agora brilhavam com uma intensidade anormal. No dia seguinte, Paulo encontrou arranhões profundos na porta dos fundos. Ele tentou entrar? Perguntou a Laura. Não sei, mas... Esses arranhões são altos demais para um cachorro, respondeu ela, observando as marcas com inquietação. Enquanto isso,
Clara começou a notar algo estranho na floresta. As árvores pareciam mais densas, como se estivessem se fechando ao redor da casa. E havia um som constante, como um sussurro, que nunca cessava. Na tarde de sexta-feira, Mateus tentava brincar com Rex no quintal. Jogou uma bola, mas o cachorro não reagiu. Em vez disso, Rex ficou parado, olhando para o garoto como se o estudasse. Vai buscar, Rex! Insistiu Mateus, rindo nervosamente. Foi então que Rex rosnou, os pelos do corpo eriçando. Ele avançou lentamente, obrigando Mateus a recuar. Quando Paulo apareceu na porta, Rex parou, mas continuou encarando o garoto. Está tudo bem? Perguntou Paulo. Acho que ele não gosta mais de mim, respondeu Mateus, com lágrimas nos olhos. Naquela noite, Clara decidiu investigar. Enquanto todos dormiam, pegou uma lanterna e foi até o quintal. Encontrou Rex parado perto da floresta, exatamente como na noite anterior. Ele parecia estar esperando por algo. Rex? Chamou, sua voz tremendo. O cachorro virou a cabeça lentamente, de uma maneira quase humana. Clara sentiu os joelhos fraquejarem quando percebeu que havia algo mais além de Rex ali. Sombras moviam-se entre as árvores, formando figuras indistintas que pareciam observá-la. Ela correu de volta para casa, trancando a porta atrás de si. A verdade revelada. No dia seguinte, Clara finalmente contou o que estava acontecendo. Esse não é o Rex. Seja lá o que enterraram naquele lugar, trouxe outra coisa de volta. Paulo, que já estava incomodado com o comportamento do animal, não sabia como responder. Mas foi Laura quem finalmente falou. Eu sinto isso também. Algo está errado. Naquela noite, enquanto todos tentavam dormir, um som alto os despertou. Um grito, mas não humano. Um som que parecia vir de Rex, misturado com algo mais. Quando Paulo foi ao quintal para investigar, encontrou o cachorro cavando furiosamente perto da floresta, expondo ossos antigos. O que você está fazendo? Gritou Paulo, tentando afastá-lo. Rex olhou para ele com olhos flamejantes, antes de desaparecer entre as árvores. A tensão na casa Soares era quase palpável. Cada ruído na floresta, cada latido de Rex, mais rouco e gutural a cada dia, fazia Laura e Paulo se sobressaltarem. A sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer pairava sobre eles, como uma tempestade iminente. Na manhã de sábado, enquanto tomavam café em silêncio, o rádio da cozinha chiou antes de voltar ao ar. Uma voz grave narrava um incidente recente. Fazendeiros locais estavam encontrando cadáveres de gado brutalmente mutilados, como se algo selvagem estivesse à solta. Laura, com os olhos arregalados, olhou para Paulo. Não pode ser coincidência. Ela segurou a xícara com força, tentando não derramar o café. Paulo respirou fundo, tentando se convencer de que aquilo não tinha nada a ver com Rex ou com o cemitério. Precisamos entender o que está acontecendo, Laura. Isso já passou dos limites. Laura decidiu começar pelo lugar mais óbvio, seu Amadeu. Encontraram o caseiro no celeiro, ajustando uma das ferramentas antigas. Vocês não deveriam ter mexido naquele cemitério. Seu Amadeu falou antes que pudessem perguntar qualquer coisa. Ele parecia já saber o que estava acontecendo. O que você sabe sobre aquele lugar? Paulo exigiu, a voz firme, mas trêmula. Amadeu suspirou, largando as ferramentas. Ele parecia carregar o peso de décadas de segredos. O cemitério foi criado por um grupo estranho, há mais de um século. Eles acreditavam que podiam driblar a morte. Faziam rituais, sacrifícios, e dizem que eles conseguiram. Mas o que voltou não era humano. E não era natural. Ele contou que, ao longo dos anos, moradores começaram a enterrar animais no lugar, na esperança de que voltassem à vida. E voltavam. Mas não como antes. Eles não pertencem mais a este mundo.
O que quer que esteja lá, alimenta-se disso. E parece que vocês despertaram tudo de novo. Enquanto Laura e Paulo digeriam as palavras de Amadeu, o sol começou a se pôr. As sombras se esticavam pela floresta, e o vento trazia sons que não pareciam apenas do movimento das folhas. Havia algo mais profundo, um murmúrio constante, quase como uma risada. Rex, que ficará no quintal, começou a uivar. Mas desta vez, o uivo foi respondido. O que foi isso? Laura perguntou, a voz quase um sussurro. Paulo correu até a janela e viu algo que gelou seu sangue. Mais olhos brilhavam entre as árvores. Não eram apenas de Rex. Eram muitos, pequenos pontos de luz que se moviam em sincronia, como se algo grande estivesse organizando as criaturas. Laura, temos companhia. Ele tentou manter a calma, mas sua mão tremia enquanto trancava a porta. Laura, determinada a entender mais, foi até o escritório e vasculhou uma pilha de papéis antigos que encontrara na casa semanas antes. Entre eles, havia um diário que parecia pertencer ao antigo dono da propriedade. As páginas, manchadas e rasgadas, detalhavam os rituais realizados no cemitério. Uma passagem específica fez seu coração apertar. Aqueles que voltam não trazem apenas seus corpos de volta. Trazem algo do além, algo faminto. E uma vez que o cemitério é perturbado, ele exige mais. Mais sangue. Mais almas. Paulo, acho que isso é só o começo. Se o que está escrito aqui for verdade, não estamos lidando apenas com Rex. Estamos lidando com todos eles. Enquanto lia em voz alta para Paulo, um estrondo forte sacudiu a casa. Rex, agora totalmente reconhecível, estava batendo contra a porta da frente. Seus olhos brilhavam em um tom vermelho intenso, e seu corpo parecia maior, como se algo dentro dele estivesse crescendo, distorcendo sua forma original. Paulo correu para a cozinha, pegando a faca mais longa que encontrou. Fique aqui, Laura. Não deixe ninguém entrar. Antes que ela pudesse protestar, outra pancada sacudiu a casa. Não era apenas Rex. Agora, havia mais criaturas do lado de fora, gatos, cachorros e até pequenos animais selvagens, todos transformados, cercando a casa. Paulo conseguiu empurrar um dos móveis contra a porta, mas não sabia quanto tempo isso aguentaria. Laura, acho que estamos presos aqui. Precisamos de um plano. Os sons lá fora eram infernais. Uivos, arranhões, gritos que pareciam misturar o natural e o sobrenatural. Quando olhou pela janela, Laura viu as criaturas correndo em círculos ao redor da casa, como se estivessem executando um ritual. Elas estão esperando, mas esperando o quê? Laura perguntou, sentindo o terror crescer. Paulo, ainda segurando a faca, olhou para o diário. Acho que somos a próxima oferenda. Nesse momento, o vidro da janela da sala estilhaçou-se, e uma das criaturas saltou para dentro. Era um gato deformado, com dentes tão grandes que mal cabiam em sua boca. Paulo acertou com a faca, mas o som que a criatura fez ao morrer parecia um grito humano. E então, o silêncio caiu novamente. Lá fora, as criaturas recuavam, mas não sumiam. Laura e Paulo sabiam que isso era apenas o início de algo muito maior. A casa parecia estar encolhendo sob o cerco das criaturas. Os uivos e arranhões eram incessantes, como uma tempestade que jamais cessa. Cada janela parecia ser uma boca aberta para o terror, e o som dos corpos deformados dos animais se chocando contra as portas fazia o ar vibrar. Clara segurava seus filhos, tentando protegê-los com o próprio corpo, enquanto Paulo suava frio com a faca na mão, sabendo que ela seria inútil contra o horror que os cercava. O relógio da cozinha marcava 2h43 da manhã, mas parecia que horas haviam se passado. A cada segundo que ouvia o barulho das criaturas, Paulo sentia a verdade pesar mais em sua mente. O cemitério não pararia até levar tudo o que quisesse. Laura, com o diário ainda nas mãos, leu freneticamente as últimas páginas.
Os escritos do antigo proprietário eram frenéticos, como se ele tivesse perdido a sanidade ao registrar suas descobertas. Palavras riscadas e rabiscos dominavam as últimas entradas, mas uma frase clara se destacou. O cemitério exige o que foi devolvido, mas ele não aceita nada sem um sacrifício equivalente. Destruir o cemitério requer mais do que coragem. Requer sangue. Laura engoliu em seco. Ela sabia o que isso significava, mas tentou evitar o pensamento. Paulo, acho que precisamos oferecer algo em troca. Ela disse, a voz trêmula. Paulo parou e olhou para ela, a exaustão e o desespero estampados em seu rosto. Eu não vou sacrificar minha família. Não depois de tudo isso. Deve haver outra forma. Sua voz soava resoluta, mas seus olhos mostravam que ele também entendia a gravidade da situação. Antes que pudessem discutir mais, uma explosão de vidros fez-se virar. Uma das criaturas, um grande cão, ou pelo menos algo que um dia fora um cão, havia arrombado a janela da sala e avançava. Sua pele estava rasgada, os músculos à mostra, e os olhos brilhavam com uma luz que parecia ser do próprio inferno. Paulo não pensou. Ele avançou com a faca, perfurando o pescoço da criatura. O grito que ela soltou parecia humano, um som que reverberou na alma de todos que ouviram. Quando o corpo caiu, outros sons se intensificaram do lado de fora, os outros animais reagindo como se tivessem sentido a morte de um dos seus. Laura puxou Paulo de volta para o grupo. Não podemos simplesmente ficar aqui esperando que eles nos matem um por um. Ela gritou. Foi então que Clara interveio. Se o cemitério é a fonte disso, temos que ir até lá. Ela olhou para os filhos, com lágrimas nos olhos. Isso tem que acabar. A decisão foi tomada rapidamente. Pegaram lanternas e o que podiam usar como armas, um machado velho encontrado no celeiro e um pedaço de cano enferrujado. As crianças foram deixadas escondidas na adega, onde Clara esperava que as criaturas não pudessem alcançá-las. Saíram pela porta dos fundos, movendo-se lentamente para evitar atrair as criaturas. O caminho para o cemitério parecia mais longo agora, as sombras das árvores se estendendo como garras prontas para agarrá-los. A floresta estava viva com sons, gemidos, uivos e risadas abafadas que pareciam vir de todas as direções. No meio do caminho, um dos gatos deformados saltou de um galho, acertando Laura e derrubando-a no chão. Paulo atingiu com o machado antes que pudesse morder sua garganta, mas a criatura lutou com uma força sobrenatural antes de finalmente cair, morta. Laura se levantou, ofegante, com um corte no braço. Mas o grupo não podia parar. Quando finalmente chegaram ao cemitério, o lugar parecia pulsar com energia maligna. As lápides brilhavam com uma luz fraca e doentia, e o ar parecia pesado, dificultando a respiração. As criaturas estavam por toda parte, mas pareciam hesitar em entrar no próprio terreno do cemitério. Elas cercavam o perímetro, como guardiãs de um segredo sombrio. Paulo avançou em direção ao centro, onde o diário indicava que o ritual principal havia sido realizado décadas atrás. Era uma clareira cercada por lápides antigas e um grande altar de pedra no meio. A sensação de opressão era quase insuportável. Laura leu os últimos passos do diário em voz alta. O altar deve ser destruído com fogo, mas o fogo só queima se for alimentado por algo e vivo. Ela parou, olhando para Paulo. Não. Não pode ser isso. Deve haver outra forma. Ele respondeu, a voz tremendo. Antes que pudessem discutir, Rex apareceu, liderando uma matilha de criaturas que invadiram o cemitério. A batalha começou, com Paulo e Laura lutando desesperadamente para manter as criaturas afastadas. Mas era uma luta desigual, para cada criatura que cai, outra surgia das sombras. Laura, percebendo que não havia outra saída, olhou para Paulo com lágrimas nos olhos. Eu vou fazer isso. Ela disse, com uma firmeza que cortou o coração de Paulo. Não, Laura. Não posso perder você também. Ele gritou, segurando-a.
mas ela se soltou e correu em direção ao altar. Enquanto acendia o isqueiro que havia trazido, as criaturas hesitaram, como se soubessem o que estava prestes a acontecer. Laura, pare! Paulo gritou novamente, mas já era tarde. Ela acendeu o fogo, pressionando a mão contra a chama para alimentar o ritual. O altar começou a brilhar com uma luz intensa, e as criaturas soltaram gritos aterrorizantes antes de se dissolverem em poeira. O cemitério ficou em silêncio. Paulo correu até Laura, mas ela estava caída no chão, sem vida. O fogo havia consumido não apenas o altar, mas também sua própria alma. Com o cemitério destruído, as criaturas desapareceram, e a floresta voltou ao silêncio. Paulo carregou o corpo de Laura de volta para casa, onde encontrou as crianças vivas e bem. Mas, enquanto o sol nascia, ele percebeu algo estranho. Os uivos tinham parado, mas um som baixo e persistente permanecia, um som que vinha do chão, como se o cemitério ainda estivesse respirando. O cemitério pode ter perdido sua força, mas Paulo sabia que ele não havia acabado. Ele sentia isso em cada passo que dava, em cada sombra que via se mover à distância. O cemitério nunca esquece.